Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Desvendando Chamados. E hoje estamos em mais um episódio aqui para deixar um testemunho lindo para vocês que o Tiago está trazendo da vida dele, da caminhada dele, da jornada dele, do encontro dele com Jesus. Já aproveita para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para poder receber notificação aí toda vez que a gente dispara um novo episódio do nosso podcast Desvendando Chamados. Tiago, quero te agradecer, veio de longe, né? Não é perto, a tua casa daqui, você e a Vanessa vieram, a tua esposa, né? E eu quero te agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo para nós e para poder compartilhar a sua história, né? Porque às vezes a gente traz história de dor, segredos que às vezes a gente nunca contou para ninguém, mas hoje vai revelar e vai trazer aqui para ajudar a edificar e para ajudar almas, né? Eu acho que esse podcast ele não é sobre pessoas, ele é sobre almas. Eu acho que os testemunhos aqui são almas conversando e testemunhando para outras almas. Né? Então é sobre isso o nosso podcast, o nosso propósito, o chamado que aqui a gente honra, né? Abrindo um espaço para que as pessoas possam estar divulgando a sua história e para o nome de Jesus ser cada vez mais honrado e glorificado. Amém. Tiago, a palavra está contigo, quero te agradecer do fundo do coração por você estar aqui com nós hoje nessa manhã. Muito legal, obrigado também pelo convite, obrigado à equipe, né? E é uma honra, né? Porque realmente é uma oportunidade de a gente falar desse Deus que faz algo na nossa vida, né? Acho que o resumo talvez desses podcasts que vocês vão ouvir da minha vida é que eu conheci um Deus que é Pai, né? Que ama, que transforma vidas, né? Eu vou contar um pouco do que Ele fez na minha vida, né? E é isso, estou aqui para continuar com você. Muito legal, show de bola. Então vamos começar, conta para nós quando que tudo começou, conta para nós esse contexto familiar que você era inserido, como aconteceu essa mudança, essa virada, essa conversão de Jesus entrando na tua vida, e a gente sabe que quando ele entra, tudo se transforma, nada fica mais como era antes. Exatamente. Né? Eu acho que Jesus, ele é transformação, né? É uma das palavras que mais revela quem Jesus é, né? Ele entra para transformar, para curar, para libertar. Quando ele chega, nada fica mais igual como era antes, né? Sim. Então conta para nós aí, Tiago, como que foi a tua caminhada? Bom, Karen, eu vou resumir rapidamente assim minha infância, porque eu percebo a mão de Deus ali na minha infância, né? Eu cresci numa família de 10 irmãos, eu sou o mais novo dos 10, né? 7 homens e 3 mulheres. A minha mãe teve 4 companheiros, né? Acho que só o único, o primeiro mesmo, que foi marido, com quem ela teve 7 filhos. Então eu cresci nesse contexto de muitos irmãos, né? Sem pai, né? Meu pai faleceu na minha infância, 2 anos, eu não tive um contato com ele, né? E os meus irmãos mais velhos, para mim, foram referência de pai, né? Viveram em casa com a minha mãe, um deles, né? O Jorge, né? A gente chamava ele de Seda. Então isso foi a maior referência paterna na minha infância. Tem uma diferença longa de idade de ti pro mais velho? 40 anos quase. Uau, 40 30 anos. 30 anos. Errei na matemática aqui, mas a minha mãe teve o primeiro com 14 e eu que sou o último com 43 para 44, já na menopausa. Foi uma gravidez de risco. Tem várias histórias assim que a gente, né, não vai dar. Existe uma distância grande entre você e seu irmão mais velho de 30 anos, olha só. Minha mãe de 3 em 3 anos, ela tinha um neném. Tinha um neném. Legal. E inclusive tem um irmão que eu apelido é Neném, né? Cristão, uma pessoa que eu admiro muito. Enfim, e eu cresci nesse contexto, vendo meus irmãos ali, né?
eles todos tiveram um histórico de uso de droga, álcool, né? Então eu cresci vendo essas situações. A referência que eu tinha de pai era eles e não eram tão boas, né? Assim, em determinados momentos. Mas uma família unida, assim, sempre se ajudando, né? E na minha infância eu percebi bastante, assim, eu não... Até estava tentando falar pro meu filho esses dias, eu não sei o que era, mas eu me sentia um pouco diferente. Eu era muito de olhar para as coisas, para o mundo e ficar querendo achar respostas, né? E em alguns momentos eu senti um amor diferente. Eu não sei, hoje eu entendo que Deus estava soprando sobre mim, talvez naquela infância ali, né? Sim. Alguns episódios, eu não vou nem relatar assim, mas onde eu me quebrantei de amor. E Quantos anos? Talvez ali com 6 para 7. Nossa, bem novo. Eu tive um episódio que me marcou muito, onde eu vi uma situação onde eu descobri o amor. Relata para nós, tu consegue lembrar? Eu morava numa casa muito simples, meus irmãos, numa esquina, né? Minha mãe, eu vi alguns adolescentes num dia de chuva, estrada de chão, barro, fazendo uma brincadeira de deixar para trás uma criança. Uhum. Né? E eu lembro que eu estava na janela, eu vi aquilo, me desesperou, eu caí, comecei a chorar muito, assim, de amor por aquela criança, pelo abandono que ela estava sofrendo. Uhum. Era uma brincadeira, eram, sei lá, 3 adolescentes, uma criança pequena, a gente vai deixar para você para trás. E saíram correndo e deixaram essa criança para trás, mas ali eu tive uma overdose de amor, assim, de compaixão. Uhum. Que hoje eu entendo que nos meus encontros com Jesus eu senti isso, né? Uhum. Por alguém que a gente não conhece, algo desesperador, né? Algo que te marca, né? Tanto que uma das minhas primeiras memórias, assim, né? Então eu acredito que Deus estava trabalhando ali na minha infância, né? Você chegou a ir até o menino, conversar com o menino? Eu tinha mais pessoas adultas em casa, eu fiquei apavorado e vamos fazer alguma coisa e tal, só que os adultos estavam rindo porque entenderam que era uma brincadeira, né? Sim. Mas eu fiquei desesperado, era de esquina, então eu vi isso numa janela, corri para outra para ver como é que finalizava aquilo. Enfim, todos eles foi muito rápido, mas ali eu acredito que eu tive uma injeção de amor, de compaixão, assim, da parte de Deus. Me mudou como ser humano ali. Enfim, eu cresci nesse contexto, né? Várias situações, né? O meu pai não conheci meus irmãos que foram pais para mim. A minha mãe também veio a falecer quando eu tinha 11 anos de idade, ela com 54. E eu tive uma experiência com Deus nessa fase também. 3 meses antes do falecimento da minha mãe, ela retornou para a vida com Deus. Ela tinha passado muitos anos desviada, o primeiro casamento dela foi cristão, né? E após ela ficar viúva ali, ela acabou se desviando, situações na igreja, até uma questão de religiosidade, situações da igreja mais antiga que a gente sabe o que acontecia. E ela não conseguiu permanecer na igreja, passou aí uns 20 e poucos anos desviada, né? Fumou muito tempo, né? E ali com uns 3 meses antes do falecimento dela, ela sempre teve períodos de passar por internações, problema cardíaco, né? Mas nos 3 últimos meses de vida dela, eu conheci uma mãe que eu não tinha conhecido, conheci uma mãe com Jesus. Olha só. E foi um período que hoje eu entendo que ela foi cheia do Espírito Santo, né? Ela sempre foi uma mulher muito braba, muito mandona, assim, né? Racista, né? Às vezes tentava me bloquear alguns amigos porque eram por conta de racismo. E nesses 3 últimos meses de vida dela eu vi uma mãe convertida que eu não tinha conhecido até então, né? Ela saiu pedindo perdão para muitas pessoas, eu não entendia, né? E ela voltou para a igreja, na época a igreja Assembleia de Deus. E eu desfrutei 3 meses de uma mãe maravilhosa, assim, né? Diferente mesmo, sabe? Você vê que a pessoa acorda e dorme diferente, né? E ela estava doente e sabia que ia partir, não? Ela tinha um diagnóstico de pouco tempo de vida, né? Inclusive nós sabíamos disso, né? A gente era uma família bem simples, humilde, pobre, realmente, assim. Então a gente lidava com essas situações, enfim, muitas vezes visitei ela no hospital, né? E, enfim... E eu conheci uma mãe diferente ali, isso me chocou muito, me marcou. Eu vi uma conversão, a primeira conversão que eu vi foi da minha mãe, né? E depois disso eu conheci um irmão meu, 2, 3, inclusive uma irmã, que foi a que me levou para Jesus. E eu comecei a conhecer pessoas cristãs mesmo, mas assim, o primeiro contato assim, de alguém próximo mesmo foi essa minha mãe. Porque eu vi o antes e o depois que Jesus traz na vida da pessoa, né? A paciência,
compaixão, né? Uma mãe totalmente transformada em pouco tempo. Totalmente transformada. Ela nunca tinha tido uma festa de aniversário, a gente fez essa festa de aniversário para ela, eu lembro dos detalhes, a gente fez uma surpresa. E ela faleceu daí nesse ano. Foi muito marcante para mim. Ali eu comecei a ficar curioso sobre esse Deus, né? E tu tinha 11 anos. 11 anos. E daí eu fiquei com os meus irmãos, né? Fiquei morando com os meus irmãos, né? E nesse contexto de drogas, sexo e rock and roll, vamos brincar assim, né? Sim. Porque realmente eles tinham uma vida bem louca, né? Eu lembro na infância a mãe, eles faziam muito uso de álcool e maconha, né? E já tinham sido presos algumas vezes ali por ser pego com droga, né? Nada muito pesado, mas eu visitei eles na prisão, inclusive. E eu lembro de épocas que a minha mãe falava assim, olha, eu prefiro que vocês usem, fumem aqui dentro de casa, do que vocês vão pra rua e com o risco de ser preso de novo, né? Então eu cresci muitos períodos da minha vida vendo Jornal Nacional e vendo novela numa sala com os meus irmãos fumando maconha, bebendo dentro de casa. Então, os irmãos mais velhos, né? Porque a minha mãe... Era um ambiente bem pesado, tóxico nesse sentido, vamos dizer, não tinha saúde espiritual ali. Não tinha. E a minha mãe, no jeito de cuidar deles, né? Tinha esse receio de eles ir pra rua, usar à noite. Era o jeito que ela conseguia, né, Tiago? Cada um dá o que tem para dar dentro daquilo que aprendeu, dentro daquilo que viveu, dentro das dores que traz, né? Vai saber as dores que ela trazia dentro dela. Sim, exatamente. Na cabeça dela ali era o melhor que ela podia fazer para proteger os filhos, né? É o que eu entendo. Eu preferia eles perto, né? Fazendo a coisa errada do que longe. Sim. Debaixo da proteção. Então, Karen, aí eu cresci nesse contexto, acabei tendo muita liberdade por falta dos pais, né? E desses irmãos que foram uma bênção na minha vida, mas eu aprendi, né? Coisas que eu não... Hoje ensino para os meus filhos, eu não ensino para os meus filhos o que eu aprendi para eles. Mas, por outro lado, eles cuidaram de mim, me sustentaram, me protegeram, me deram bons exemplos em outras áreas, né? Meus irmãos tinham caráter, mas tinham esses hábitos que são, né? Infelizmente, a sociedade tem essas mazelas, né? Enfim, ali com 15 anos eu acabei entrando no mundo da droga, né? Já bebia esporadicamente, mas acabei... E seria incomum se não tivesse acontecido, porque tu se criou vendo aquilo como algo saudável e correto, que trazia até alegria, né, para eles. Sim. Eu participava desse ambiente, né, vários adultos e a gente sempre teve oficina de conserto de veículo, né, de carro, na família, foi uma tradição, eles sempre trabalharam com isso. E sempre tem muitos amigos que vão visitar, então eu cresci em roda de gente fumando maconha, né? Então, consequentemente, né, como você falou, eu acabei indo por esse caminho. E o excesso de liberdade e o mundo das drogas me levaram para lugares onde eu não deveria ter ido, né? Conhecer pessoas, me envolver com pessoas. Ah, sim, uma coisa vai levando a outra, né? Então... Resumindo essa fase da minha vida, que foram de 5 anos... Dos 15 aos 20? Foram bem pesadas, assim. Aí com 18 eu comecei a usar droga mais pesada. E foi onde eu comecei a entrar numa depressão. Eu realmente comecei a pensar em suicídio. Nossa! Muito. Espiritualmente já estava bem sobrecarregado, né? Bem sobrecarregado. Dos 19 aos 20 eu passei um ano planejando um suicídio. Eu achava que eu era surfista, né? Não era, né? E eu tinha prancha, os amigos surfavam, então falava muito fácil, né? Aquela voz diabólica, né? Vai lá pro mar, vai lá pro fundo, solta a cordinha e se afoga. Então era tudo planejado, assim, ao longo tempo, né? Não vai dar... Só que sempre tinha aquela voz dizendo, não faz isso, como vai ficar tua família, né? Então a voz de Deus ali por trás, né? E... foi uma fase bem difícil, né? Eu acabei fazendo muita coisa errada nessa fase, muita coisa errada, que é onde essas coisas erradas acabaram pesando na minha consciência ao ponto de eu desvalorizar minha própria vida, achar que não tinha mais saída e solução, né? Aprendi uma profissão nesse meio tempo, que foi a mecânica. Aprendi a ser mecânico de moto, trabalhei, então eu por um período até conciliava trabalho, já não estudava mais, né, desde os 15, parei no 7º ano, mas eu conciliava ali trabalho e vida louca, né? Trabalho e vida louca. Balada, drogas, seguindo mulheres. 20 anos de idade, já entrava nos 20 anos, não?
De 19 para 20 eu comecei a me preocupar. Vinham dois caminhos: ou eu me suicidava literalmente, né? Ou eu tentava alguma coisa. E eu tenho uma irmã, a Lori, que é das mulheres, é a mais velha. Ela sempre tentou me ajudar. Ela era a mais madura, assim, né? Era cristã já há muito tempo, né? Morava em Curitiba. Nunca tinha saído de Santa Catarina, né? Então, cresci no litoral, né? Eu percebo que o litoral ele é um ambiente onde você tem muita facilidade para fazer coisas erradas, né? Todos os lugares, mas o litoral, chega no verão, é tudo muito fácil. Te convida. É convidativo, né? Enfim, e essa minha irmã sempre tentou me levar para morar com ela, porque ela tinha filhos da minha idade, né? Inclusive, meu nome é Tiago, porque ela tem um filho, Tiago, também. A minha mãe e ela engravidaram períodos muito próximos ali. E, enfim, eu sempre resisti, porque eu queria, não, vou ficar com meus irmãos. Me criaram meus irmãos e tal. Tem outras duas irmãs também, a Ana Paula e a Juliana, que cuidaram de mim por eu ser o caçula ali, né? E eu tenho várias memórias muito, muito boas, assim, sabe? Eu olho para trás e, inclusive, quando eu me converti, eu agradeci muito a Deus pela família que eu tive. Eu apaguei aquelas coisas ruins e revalidei o formato de familiar ali, né? Eu agradeço a Deus por ter muitos irmãos, né? Consequentemente, eu tenho muitos sobrinhos, né? Eu devo ter hoje em dia 27, 28 sobrinhos. Nossa, uma família grande. Esses sobrinhos já têm os seus filhos, então, né? Eu gosto disso, eu agradeço a Deus por isso, assim, né? Mas voltando aqui à questão do meu encontro com Jesus, aí nessa fase eu realmente me suicidava, né? Eu comecei a ser depressivo, eu ia ainda para as baladas, eu usava droga ainda, mas eu já não estava legal, né? Eu já me sentia ali opresso, oprimido, com a minha mente realmente conturbada, e foi um período difícil, né? Um período bem difícil. Quanto mais pesado a droga, mais fundo é o teu poço, né? Eu acho que mais Satanás ele se aproveita da tua vulnerabilidade ali e vem botando mais peso sobre você, né? Mais aprisionado você vai ficando, né? Cada vez mais, né? Exatamente. A promiscuidade também, né? Você entra tudo junto, tem, né? Valor sobre namoro, vida sexual, isso se perde assim totalmente, né? Totalmente. E chegou um período onde eu falava assim, não, hoje eu não vou usar droga. De manhã eu acordava e falava assim, não, hoje eu não vou usar droga. Tu já estava negando de alguma forma isso ali dentro de ti. Só que eu usava droga. Porque o meio que eu vivia, os meus amigos, né, meus amigos da faixa etária ali, que eu tinha um histórico grande, e eu sempre tive um perfil muito de líder. Talvez por conta de ter que correr atrás muito cedo. Não tinha pessoas para correr. O meio que tu viveu te fez ser um líder. Então eu tinha muita influência sobre meus colegas, meus amigos, eu decidia onde a gente ia, o que a gente ia fazer. Eu tinha muitos amigos que vinham no vácuo, assim, né? Então aquilo pesava também no teu ego, né? Amigos te aplaudindo, mesmo fazendo as coisas erradas, né? Então eu até, enfim, mas eu lembro de situações onde eu olhei, depois de convertido, ver amigos fazendo assim, me contando o que fizeram e falando assim, pô, eu aprendi contigo isso. Doeu muito, Nossa, sabe? Isso deve ter doído. Me doeu muito, assim. Eu era muito malandro mesmo, assim, sabe? Eu era o carioca da palhoça, assim, porque eu era muito malandro com as coisas, assim. Olha só. Passava conversa nas pessoas e toda aquela maldade que o ser humano consegue, né, colocar pra fora, enfim. E eu fui começando a ser encurralado, ou você se mata ou você pede socorro. E eu pedi socorro pra essa minha irmã. Nossa. Passei 3 meses morando na rua, na praia, né? Saí, abandonei trabalho, abandonei minha casa, fiquei 3 meses na praia. Morando na beira da praia? Com uma barraca, dormia um dia numa rede, dormia um dia na barraca, arrumava uma namoradinha, dormia uma semana na casa da namorada, passei fome, passei frio, solidão, né? Passei situações onde eu poderia ter sido preso, Deus teve misericórdia, não me deixou ir preso. E começou essa voz, né? Vai para Curitiba, tenta lá. E de lá da praia, né? Eu fiz contato com essa minha irmã, ela falou, não, pode vir. Eu vou te receber aqui, eu sempre te ofereci, eu sei da tua situação, eu sei que você está viciado em drogas, né? Eu sei do teu contexto, mas eu vou te receber aqui. E eu lembro da frase que eu falei para ela, né, no telefone, né? Ela falou assim para mim, né? Tiago, aqui, vindo para cá, você sabe que aqui é diferente. Aqui você vai ter que trabalhar, estudar e ir na igreja. Ela é cristã. Cristã.
com certeza, Thiago, você me falando aqui, ela foi uma das tuas intercessoras. Ela conta isso. A mão de Deus, ela te tocou para te não tirar a vida por causa que a oração dela foi recebida no céu. Exatamente. Eu tive situações onde eu escapei da morte, assim, acidentes e situações assim, que eu me achava o super-homem, né? Ainda mais quando você usa droga, né? Droga pesada te deixa um super-homem, né? E eu não entendia na época, né? Eu via um livramento, não tinha noção do que era aquilo. Eu fechei o olho já esperando a morte algumas vezes e quando eu abri o olho, a morte não tinha, né? Com acidentes, com situações horríveis, assim. E eu, meu Deus, a minha mãe deve estar me protegendo, né? Não tinha consciência que era Deus já me protegendo, né? Até eu brinquei esses dias com um colega, né, nesse dilema, né? Os santos, a Igreja Católica, a proteção de santos e coisas. Eu pensei assim, já pensou, cara, né? Eu creio que as pessoas alcançam um nível de santidade por caminhar com Jesus, por renunciar a várias coisas, e sim, pessoas são boas, Deus ama elas e elas são santificadas pelo sangue de Jesus e pela obediência à palavra, tudo bem. Mas você já pensou, uma pessoa dessa se esforçou tanto, se dedicou para Jesus e alcançou o prêmio tão desejado que é ir morar com Deus. Aí já pensou essa pessoa lá no céu ter que ficar se preocupando com um monte de gente que ela não conhece, irresponsável, fazendo um monte de besteira e pedindo ajuda. Eu acho que Deus não trabalha assim, né? Eu acho que Deus nos ama, nos alcança, usa pessoas para nos ajudar, mas já pensou? Você foi salvo, né? Deus te recebeu, né? Pela graça de Jesus ali, e chega no céu, você tem que ficar dando atenção para um monte de gente, fazendo um monte de besteira e te pedindo ajuda para você apagar os problemas dela, do né? passado. Então não faz sentido, né? Para mim não faz muito sentido, né? Enfim, mas eu entendi que depois que não era minha mãe, né? Que se minha mãe entrou no céu, ela está desfrutando da realidade do céu, até porque né? ela teve encontro com Jesus, ela foi descansar e não ficar agitada, preocupada com o que acontece aqui embaixo, porque não é o que a Bíblia diz para nós, né? Exatamente, eu creio num Jesus intercessor, mediador do seu grande exército de anjos que ministram a nosso favor, né? Eu creio no que a palavra fala, né? O sangue de Cristo derramado na cruz, ele teve um propósito muito profundo, e esse propósito profundo é para que quando a gente parta daqui, ao conhecer ele, aceitar ele, caminhar com ele, a gente receba o descanso na vida eterna. Exatamente. Então, o porquê ela estaria lá preocupada com o que está acontecendo aqui embaixo? Sofrendo, não? Sofrendo. Já sofreu na terra. Porque seria lá, então, ela teria os sentimentos carnais e não a libertação espiritual. Exatamente. Né? Exatamente. E não é isso que Jesus promete. Jesus, ele veio para prometer: caminha comigo, que o meu jugo comigo é leve, quando tu partir lá, tu vai ter descanso na vida eterna. Lá não vai ter choro, não vai ter dor, né? Então eu penso assim, as pessoas olhando para um filho na terra, sofrendo, usando droga, vários tipos de situações. Você vai chorar e você vai ter dor. Então não fecha com o modelo de céu que a Bíblia descreve. Mas enfim, Karen, resumindo, eu acabei indo para Curitiba. No dia que eu fiz 20 anos, eu entrei no ônibus e fui para Curitiba. Tu estava aqui, em Floripa? Tava aqui. Há quanto tempo tu já estava aqui em Floripa? Eu morei aqui eu nasci aqui, morei até os 6, 7 anos, morei alguns anos em Curitibanos, que é interior de Santa Catarina. Sim. E voltei para cá, acho que com 9, 10 anos, eu fiquei um pouco tempo na Serra, eu não sei exatamente essas datas. E aí tu seguiu aqui até os 20 anos de idade? Até os 20 anos. Quando eu fiz 20 anos, eu entrei no ônibus, né? Esse meu irmão, que foi uma referência de pai para mim, ele me deu o último empurrão, né? Comprou a passagem para mim, pagou algumas contas que eu tinha assim no bairro, né, padaria, mercadinho, coisas que eu tinha assim, pagou porque eu já não tinha mais dinheiro, né? E eu fiz uma mochila e fui para lá. Ainda viciado em droga, ainda com a cabeça bagunçada, mas eu fui tentar. Cheguei lá, fui muito bem recebido pela minha irmã, né, meus sobrinhos, né, o Eduardo, o Tiago, a Tiziane, o Ed, o meu cunhado, foi um paizão para mim. Eu fiquei 4 anos exato morando com eles, e para mim foi uma faculdade do que é uma família num modelo cristão, né? Cheguei lá, ainda tive
demorei algum período assim para realmente me libertar do uso de droga. Sim, porque o corpo tá naquela dependência química, o corpo carnal, assim, né? E espiritualmente tu ainda tá aprisionado a esses desejos da carne, né? Exatamente. Demora um tempo até isso acontecer, né? Esse desligue, esse desmame, esse processo todo de cura e libertação. Às vezes as pessoas, nós somos imediatistas, né? Vai ser tudo rápido. Não, vai ter um processo para aquilo acontecer quando Jesus entrar. Exatamente. Aí eu cheguei lá na quarta-feira, no dia que eu fiz 20 anos, não contei pra ninguém, né? Fiquei com vergonha, né? E daí eles descobriram de alguma forma no final de semana, acho que se não me engano, fizeram um bolinho pra mim, alguma coisa. E aconteceu que daí eu fui no culto com eles no final de semana. Foi o primeiro culto da tua vida. Primeiro culto, Eu lembro que eu entrei na igreja evangélica a primeira vez no velório da minha mãe. Eu entrei pra ver ela no caixão, né? E voltando rapidinho, né? Ela, antes de falecer, falou várias vezes, olha, se Jesus me levar agora, eu tô pronta, assim. Eu lembro que a gente ouviu muito isso dela. Então Deus foi misericordioso e trouxe ela antes do falecimento. Tem um salmo que diz que é todo aquele que é misericordioso, vai encontrar o Senhor, vai orar ao Senhor, vai ter um encontro com o Senhor em tempo de conseguir encontrar. Eu não lembro, se eu não me engano, é Salmo 37. Eu li uma vez e fecha muito com o final da vida da minha mãe, assim. Todo aquele que o Senhor santifica alguma coisa, assim, nesse contexto, ele vai orar a tempo de encontrar o Senhor antes que venham as muitas águas, né? Fecha muito com o final de vida, assim, onde o Senhor, mesmo quando a pessoa se afasta dele, ele traz de volta, né? E ela tinha uma aliança com Deus, ela quebrou, mas o Senhor foi fiel àquela aliança e deu a chance dela. Antes dela partir, teve toda uma preparação onde ela pôde pedir perdão, ela pôde ficar sabendo antes que ela ia partir. Isso é uma bênção. É uma bênção. É uma bênção tu poder, Deus agraciou ela com essa informação para ela poder reparar erros, perdoar e se libertar. E aí eu imagino para ti o quanto isso não te impactou com os 20 anos, porque com certeza essa memória tu lembrava. Sim, e depois algumas coisas eu acredito que fez talvez tu não tirar a tua vida. Fez você frear, então olha o poder disso. E eu acredito que nessa consciência dela, de estar próxima do seu falecimento, ela deve ter orado muito pelos filhos, orado, consagrado, né, a Deus, né? Tanto que hoje a maioria de nós somos convertidos, né? E uma oração de uma mãe, não importa se a mãe é pecadora ou não, porque somos todos, né? Não importa, não existe pecado pequeno, grande, é pecado, né? Todo mundo é da mesma raça, pecadora, pecaminosa e com tendência ao pecado o tempo todo. Mas uma oração de uma mãe, ela arrebenta a porta do céu. E vai saber no secreto dela o que ela orou para vocês, porque com certeza ela olhou para trás e disse, meu Deus, o que eu fiz? E ali aquele clamor, 1 minuto, 1 segundo de coração redimido, entregue, aquilo arrebenta a porta do céu com tudo. Exatamente. Né? Exatamente. E eu fui pro primeiro culto, a minha sobrinha, no momento do apelo, foi na Igreja Comunhão Cristã Aba de Curitiba, uma igreja maravilhosa, aprendi muito lá. E no momento do apelo, ela falou, você não quer aceitar Jesus e tal, né? E eu não sabia direito o que era aquilo. Eu falei, não, deixa, eu vou aceitar Jesus quando só tava eu e ela, né? Falei, quando a Mana, né? A gente tinha esse costume entre nós de chamar de mano e mana, né? De forma carinhosa. Então, quando a Mana tiver, daí eu aceito. Aí isso era no sábado, culto de jovens, a gente foi no domingo. Aí na hora do apelo, meus 2 sobrinhos inventaram de ir no banheiro e me chamaram. Aí eles estavam meio assim, sabe, meio já cansados da igreja. Quantos anos eles eram pequenininhos? E não, eles tinham, um tem 20 também e o outro devia ter 22 na época. Né? Eles eram mais ou menos da tua idade. Minha idade. Nossa, minha mãe ficou muito brava, vocês tiraram ele bem na hora do apelo, né? Aí tudo bem. Aí no outro sábado eu fui com a minha sobrinha de novo, né, no dia 27 de setembro de 2003, eu lembro a data. No sábado, 27 de setembro de 2003. E daí teve o apelo, né? Ela, Tiago, quer aceitar Jesus? E eu não tinha um entendimento sobre o que era aquilo, né? Gostei do culto, gostei da igreja, bastante jovens, assim, uma igreja muito legal, né? Não tinha muito conhecimento de uma igreja, como era uma igreja. E eu lembro até hoje, assim, que eu fiquei resistindo e eu lembro de olhar para trás, assim, né? Ela estava na minha esquerda, eu estava à direita dela. E ela com a mão, ela não encostava em mim, mas ela intercedendo, assim, passando a mão nas minhas costas, né?
E do nada minha mão levantou, assim, então Nossa, que forte foi isso. forte, assim, eu não mandei a minha mão levantar, mas a minha mão levantou, né, na intercessão dela ali, a Ticiane. Foi um empurrãozinho divino. Foi um empurrãozinho divino. Alguma prisão ali na mente, né, algum preconceito, algum equívoco ali, né, alguma coisa maligna, talvez, manipulação, né? do mal, não querendo te perder para Deus, né? Era uma alma dele e naquele momento tu estava abandonando o barco, né? E eu aceitei Jesus naquele dia, fui pra frente, enfim. E daí comecei uma caminhada ali na igreja, né, com a família dela, né, com a família da minha irmã, o marido dela foi um paizão pra mim, sabe? Em nenhum momento, assim, eu posso olhar pra trás e falar que eles não foram pais pra mim, assim. Eles foram pais pra mim, isso foi muito legal. E a parte da droga ali, daquele momento, tu começou a largar ou já foi... Eu já não tinha conhecidos ali que usavam droga, não conhecia ninguém, O teu né? meio já era mais... familiar. Familiar e tinha saúde espiritual já. Né? Eram outras rotinas, né? Eu fiquei um período procurando emprego, eu saí de bicicleta lá em Curitiba inteiro entregando currículo para restaurante, para ser garçom, para qualquer coisa. Mas em vários momentos eu senti vontade de usar droga, né? De fumar maconha, né? Porque tinha a parte química ali, né? E eu pegava a bicicleta às vezes e saía rodar a praça, essas coisas, procurando algum locão igual eu era, né? E muitas vezes eu encontrei, Mas foi um processo ali que eu comecei a ver mudança dentro de mim, né? Eu lembro que o meu sobrinho mais velho, né, que tinha 22, eu tinha 20, em algum momento a gente se envolveu com algumas meninas que não eram da igreja, né? Festa aqui, festa ali, não sei o quê. E tudo bem. Aí a gente ia para a igreja e alguns dias a gente foi para a igreja e depois foi encontrar essas mulheres, essas moças, né? Ali na terceira, quarta vez eu já vi que não fechava mais com o que eu tava vivendo, né? Eu falei, cara, assim, na boa, eu não vou mais. Não quero mais. Chega eu não vou disso. sair do culto para ir encontrar com mulher que não tá aqui na igreja. Isso. Que não tem o mesmo propósito que você. Eu já tinha aproveitado muito isso, né, de forma errada. Então, assim, não faz e não mais queria mais, né? o Espírito Santo foi me tirando essas coisas, né? E eu posso dizer assim que eu era o improvável, né? Realmente eu era o improvável, assim, de ter um caráter que eu tenho hoje, né? De ter formado a família que o Senhor me deu, né? E ter me sobressaído na questão socioeconômica, talvez, porque eu vim de uma realidade bem pobre, né? E então eu comecei ali, o Senhor começou a me despertar a vontade de voltar a estudar. Eu tinha parado na 7ª série, então eu estava com 21 anos já, 21 anos na 7ª série. Então, indo para a igreja, vivendo aquele contexto, vendo a minha família ali, né? Muita saudade, eu sofri muito de saudade dos meus amigos, da minha família aqui. Né? Sofri muito, assim, mas foi uma dor que o Senhor foi me tratando, né? Tinha um propósito. Porque não tinha como voltar e viver nesse meio doentio que estava na época, né, Tiago? Não tinha. Eu vejo que o Senhor mesmo me tirou de um local físico e me levou para outro, para que eu pudesse desfrutar daquilo que Ele queria fazer. Eu não teria a conversão que eu tive aqui, não teria. Também concordo. Acho isso é bem notável, né? Eu passei 7 anos longe desses amigos, né, que são pessoas que eu... 7 anos. Lá vem o número 7, que é a perfeição divina, né? E eu tive essa oportunidade de ficar longe, né? Enfim, comecei a estudar, foi um primeiro ano assim que eu vi Deus fazendo as coisas em mim, né? Tive projeto de evangelismo, a igreja lá era muito evangelística, então a gente teve projeto de evangelismo dentro da escola, participei, foi muito legal, vi professores meus, professoras aceitando Jesus, foi muito legal. Que legal. Fiz muitos amigos, já era um homem agora, sem todo aquele peso de droga, vida promíscua, sem expectativa alguma de futuro. Então eu já era um homem com outra cabeça, né? Sim. Então eu senti a paternidade de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus. Eu tive muitos encontros a sós com Jesus, na igreja, em casa, em retiros, e me viciei no secreto, me viciei na Bíblia, assim. Eu lembro de episódios do meu sobrinho saindo com meia-noite, entrando e saindo de casa com namorada, e vai para onde, e eu lendo a Bíblia, assim, mó feliz, assim, ele, cara, sexta-feira à noite, eu falei, cara, é muito massa, cara, tu não tem noção, cara, tá muito legal, não, cara, é melhor horário, velho, tá muito massa. Então, tive um pontapé inicial muito legal com Jesus, muito forte com Jesus, né?
Aí passaram-se alguns anos, eu finalizei o ensino médio ali, né? Presencial, o EJA, mas era presencial, né? E me apaixonei de volta pelos estudos, né? E foi um período onde eu comecei a conhecer um pouco mais desse Deus que é Pai de Jesus, mas que é nosso Pai também, né? Desse Deus que protege, que sustenta, que desperta sonhos, que afasta os medos, que te abraça. Eu desfrutei muitos momentos assim apaixonantes a sós com Jesus, a igreja, né? O convívio com a igreja é algo que todo ser humano precisa, né? O plano de Deus, o protocolo de Deus, ele é perfeito. Ele né? é perfeito. Nossa, o protocolo de Deus, ele é perfeito. Que frase mais linda, Tiago. Isso. E ele é real, é acessível, né? Ele só precisa... para todos. É para todos. Para quem quiser. Ele só precisa que a gente creia e seja humilde, né? Não tem pessoa boa, pessoa ruim, ou melhor ou pior. Não tem. Tem um coração que crê na mensagem e que seja humilde. É o que o Espírito Santo precisa para iniciar um projeto, uma obra, né? Eu queria te perguntar, depois que tu batizou ali, como é que foi o teu batismo? Tu teve a confissão ali, logo que tu foi no culto, e aí tu teve o batismo. Tu lembra quanto tempo foi? Olha, eu não lembro o tempo, mas o que eu posso te dizer é que eu me batizei umas 4 vezes. Tão bom que é. Não, porque eu pecava, pecados normais, somos pecadores, né? Somos pecadores. E eu, quando tinha um batismo, eu falava, quem quer se batizar? E eu me batizava de novo, assim, dizendo, Jesus, eu errei, mas eu não quero me errar de novo, assim, reforçando o que eu queria, né? Reforçando o que eu queria com Deus ali, que eu não queria voltar para trás, né? Eu lembro de orações assim, Senhor, nunca desista de mim, né? Nunca desista de mim, eu vou errar, mas nunca desista de mim, né? E o primeiro batismo ali, antes dos outros 3. Eu acho que foi no meu primeiro ano já de convertido. Já, foi rápido então. Daí e a parte da droga, assim, tu fez aquela confissão, tu lembra se foi assim, em 1 ano eu larguei tudo, ou quando eu me batizei eu já não estava usando mais nada? Sim, eu já tinha parado, assim, acho que 3, não vou saber exatamente, mas talvez de 6 a 9 meses sem recaída mais. Sem recair. Né, sem pensar, né? Eu lembro que um dia que eu venci a droga mesmo, foi um dia que eu vinha para cá visitar os meus amigos, as primeiras vezes eu usei, né? E daí numa vez eu lembro que eu sentei do lado de um rapaz que eu gosto muito, por eu não ter crescido com o irmão da minha idade, a minha faixa etária, e por esse contexto de perda, cresci sem pai, perdi mãe, eu já perdi 3 irmãos também. Sim. Eu sempre fui muito amoroso com os meus amigos, então eu amei com muita facilidade. O Senhor me depositou isso dentro de mim, assim. Então eu amava os meus amigos. Até hoje a gente se encontra, assim, se abraça, se beija, né? A Vanessa presenciou a vez de a gente voltar a visitar aqui, né? E homens adultos se abraçarem e se dar beijo no rosto, né? Que não era algo comum, né? Raramente a gente vê isso até na igreja, homens se beijar no rosto, né? Então esse amor que o Senhor tinha colocado dentro de mim era recíproco, alcançava a vida deles, né? Muitos eu evangelizei, apresentei Jesus para eles, né? Mas, enfim, eu passei um grande período sem uso de drogas, foquei nos estudos, foquei na família, foquei na igreja, participava muito de evangelismo, comecei a servir na igreja, a ficar na portaria da igreja, a cuidar de crianças. Eu já tenho aí talvez uns 21 anos de cuidado de criança dentro da igreja, né? Sempre fui voluntário em escola bíblica infantil, né? E até hoje eu sou. E chegou um período onde eu comecei a ouvir mais claramente a voz de Deus. Que eu acho que é uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui, porque a gente tem aquele mito, né, aquela superstição, né, que Deus só fala com os especiais ou com os profetas. Com todos, e eu né? aprendi uma coisa, que Deus fala com quem fala com Ele, né, e Deus fala com seus filhos, né, então, e fala com quem não é filho, só que às vezes a gente não tá entendendo o que é Deus falando, né. E teve um episódio onde eu ouvi Deus falando comigo, assim, claramente, marcou a minha vida. E eu sempre eu ouvi as pregações dizendo que Deus falava, a voz do Espírito Santo, né, a condução do Espírito Santo, né, busquei interagir com o Espírito Santo. E eu terminei esse ensino médio, entrei num propósito com Deus de pedir para Deus uma direção na minha vida profissional. Eu não sabia o que fazer na época. Eu trabalhava com o meu cunhado no escritório de contabilidade, aprendi muita coisa. Só que eu queria uma profissão. Eu falava assim, Deus, eu não tenho pai para perguntar, eu não sei o que fazer, eu não sei no que eu vou ser bom, no que eu sou bom,
Eu não tenho uma referência. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu entrei no propósito ali, em 3, 4 meses eu ouvi a voz de Deus clara, né? Jejuava, orava, e eu ouvi Deus falando para mim assim, faz enfermagem. Olha só. Eu ouvi essa voz, não tinha noção nenhuma o porquê na época. E eu pedi um sinal para Deus, né? Deus deu o sinal que eu pedi, que foi entrar na Federal. Naquela época foi bem um ano de transição da Escola Técnica Federal para Instituto Federal. Então eu estudei um ano Escola Técnica Federal e um ano Instituto Técnico Federal. Então eu saí bem nessa transição. Era próximo da casa da minha irmã, 3 ou 4 quadras, eu podia ir a pé, de graça. Certificação de muito respaldo de qualidade, né, perante aos órgãos, né? Então fechou um pacote que eu precisava. Refeição barata, né? Eu pagava R$1,30 para comer aquele almoço de mãe, né? Então eu entrei nesse curso, o Senhor me confirmou que era aquilo que ele estava falando comigo, que não era nenhuma loucura da minha cabeça. Eu vi várias pessoas, Tiago, é ruim, paga mal, não tem futuro. E no meio do curso o Senhor continuou falando comigo, me mostrou que eu ia ser contratado através de um sonho, me mostrou um detalhe assim, um sonho onde eu era chamado para trabalhar numa empresa muito boa. Olha só. E isso aconteceu de verdade. Eu tive isso aconteceu dentro do hospital, já trabalhando, com 3 meses trabalhando no hospital. Eu tive uma proposta de uma multinacional italiana, né, que era referência mundial, é até hoje referência mundial, no segmento da ortopedia que eu trabalho atualmente. Olha só. E como Deus trabalha, né, Karen? Eu fui entregar um paciente na porta do centro cirúrgico, né? Cuidava desses pacientes na clínica, na enfermagem, né? Dentro do hospital. E lá na porta do centro cirúrgico, na porta, assim, entregando o paciente, abriu a porta, um homem, o André, que foi meu padrinho de casamento depois, né? Ele recebeu esse paciente e me reconheceu lá da igreja. A gente era da mesma igreja, uma igreja muito grande, 2.000 pessoas. Então você conhecia de vista muitas pessoas, né? Mas ele lembrou de uma coisa: você não é o rapaz lá que cuida do Samuelzinho lá no infantil da igreja? Eu falei, sim, sou eu. Cuidava do filho dele na igreja. Olha só. E ele me reconheceu nessa, dessa entregar a criança, pegar a criança, né? E ele falou, olha, te puxa um cartão, me liga que eu tenho uma oportunidade boa para você. E essa empresa estava procurando um técnico de enfermagem cristão para a vaga. Olha só, que lindo. Porque o gerente, né, o diretor da empresa era cristão, a maioria dos funcionários era cristão. Ele queria manter esse perfil cristão, né? Dentro da empresa. Tinha um pouco, para ele gerava mais credibilidade e, na verdade, tem que gerar, né? Tem que ser, né? E deu certo. Deu certo. Nesse meio período eu conheci minha esposa, conheci a Vanessa. E eu estava passando por um período onde eu tinha tentado um relacionamento dentro de 4 anos ali que eu estava na igreja. Não deu muito certo. Eu me afastei da igreja. Me afastei da igreja para não ficar vendo a pessoa. E daí visitei a igreja. Resumo, Karen, eu voltei a fumar maconha. Voltei a usar droga. Depois de quantos anos? 4 ou 5 anos. Olha só. Ali tu já estava com quantos anos, tu lembra? 25 para 26 talvez. E eu comecei já com outra mentalidade por não estar vivendo a vida de igreja com as pessoas da igreja, né? Eu me afastei, já não morava mais com a minha irmã. Então, todo aquele contexto familiar e igreja, nesse momento eu estava sem. Por escolha minha, erros e falhas minhas, né? Sim. E eu acabei, de novo, conhecendo pessoas que faziam uso de maconha. E a gente brinca, né? As drogas, todas são drogas, né? Mas algumas elas te enganam, parece que as mais sutis são as, parece que mais te aprisionam e te enganam, porque é uma droga social, você dirige, você conversa, você engana muitas pessoas, as pessoas não percebem. Então, eu acabei passando aí um bom tempo errando por esse caminho. Com bebida alcoólica, daí isso? Não era muito de bebida alcoólica. Eu nunca... Ali era maconha? Era maconha. Que você fumava? Que é um anti-ansiolítico, vamos dizer, né? A pessoa até hoje em dia tem medicação. Ele anestesia a pessoa da dor ali, do sofrimento. Fuga da realidade. Isso, ele te leva para um outro lugar. Tem um lado bem ruim, né? A gente pode sim fazer uso para
de forma medicamentosa para alguns tratamentos, a gente sabe que isso é real, porque é uma substância química, mas ele socialmente ele é muito ruim, porque qualquer droga, né? Porque ela te afasta das pessoas. Sim. Eu já estava um pouco longe daquelas pessoas, por eu estar usando droga eu me afastava mais ainda por vergonha, Sim. decepcioná-las, enfim. Eu passei esse período, conheci minha esposa, a Vanessa, talvez ela conte depois rapidamente como é que a gente se conheceu, e ali eu com aquela base bíblica forte, conhecendo esse Deus que abre portas, que te busca, que te resgata, que te traz para perto, que te deixa sentir a presença dele, que te recebe cheio de problema e defeito, mas não te abandona, né? E aposta, investe em você, né? Sim. Eu vejo que Deus ele investe demais na gente. Ele investiu enviando Jesus, ele investiu enviando o Espírito Santo, ele investe criando igrejas, levantando uma igreja saudável, ele continua fazendo a obra dele com o Espírito Santo, né? Então, assim, a palavra tem poder, né? Às vezes você não tá bem, essa semana eu meditei numa palavra e ela me trouxe uma solução, assim, sabe, para um grande problema. Ele conversa com a gente o tempo todo através da palavra. Então, esse Deus, assim, então, eu já estava errando, mas já com uma outra consciência. Peraí, Sim. eu fumava, né, infelizmente, até triste falar isso, e ficava conversando com Deus, choramingando. E Deus entendia. Entendia. Porque como que ele não vai entender? Né? Então, e tá tudo certo, até é como se fosse aquele filho que dissesse, não, calma, tu recaiu, mas eu vou te ajudar, vou te tirar dali de novo. E eu sempre pedi para Deus família. Eu sempre fui carente de família. Senhor, eu quero uma família, me dá uma família, preciso de uma família. Porque eu tinha amor para dar. Mas eu tinha que ser no contexto familiar, né? Sim. E eu pedia para Deus uma mulher baixinha, moreninha, trabalhadora, que amasse a Jesus, que ela amasse mais a Deus do que a mim. Se em algum momento ela tivesse que decidir por Deus, eu chorava pedindo isso para Deus. Olha só. Porque o Espírito Santo colocou essa oração dentro de mim. Porque ia ser uma mulher que, quando eu vacilasse, ela ia me puxar de novo para Jesus. Ela não ia vacilar comigo. Isso. Né? Ela não ia fazer o que tu queria, mas sim o que Deus queria, né? E Deus me deu uma mulher de personalidade forte, né? De caráter, e isso me ajudou muito, me ajuda até hoje, né? Enfim, a gente casou, né? Viveu lá, fechei um ciclo de 7 anos em Curitiba, houve uma possibilidade pela empresa que a Vanessa trabalhava na época, de vir para Palhoça, né? De novo, abrir uma... Então tu conheceu ela lá, ficaram juntos, chegaram a ter os filhos lá, não? Não, tivemos filhos aqui. Ah, tá. E viemos para cá, também debaixo de um outro milagre, porque eu falei com o meu chefe lá na empresa na época, foi muito rápido a minha trajetória dentro da empresa. Eu fiquei uns 6 meses dentro do estoque, aprendendo sobre sobre a realidade da empresa, o nicho de mercado. 6 meses eu assumi um hospital já na área de instrumentação cirúrgica e fechou um ciclo de 1 ano. Eu vim para Santa Catarina como representante comercial a nível estadual, para dar suporte para um fornecedor, né? Eu vim da fábrica para dar suporte para o fornecedor, e daí eu comecei a viajar todo o estado, conhecer os clientes. E como eu aprendi mecânica, né, tive formação na área da mecânica e tive formação na área da saúde, parece que Deus linkou essas duas coisas e me deu o trabalho perfeito, assim, porque o que eu faço hoje é ortopedia em si, né? A gente pode brincar que é uma marcenaria ou uma mecânica dos ossos. Então, a minha área de atuação hoje, né? Eu sou dono da empresa, mas atuo ainda na operação cirurgia propriamente dita, né? Onde eu estava numa cirurgia em Tubarão com médico, tenho clientes aí de 15 anos, né? E a gente realmente interage, né? Enfim, resumindo, a gente veio para cá, nossa vida teve uma mudança muito, muito grande, né? A gente passou um período aqui procurando igreja, visitou algumas, né? Não foi dando tão certo, né? Até que a gente, enfim, encontrou uma igreja. Tivemos 1 ano, assim, de caminhada dentro da igreja, que era Bola de Neve na época, né? Foi uma igreja que nos acolheu muito bem. Foi um remédio de Deus na nossa vida, né? E depois de 1 ano a gente teve filho. Passou algum tempo, enfim, filhos, veio o primeiro filho, Pedro, né? Deus falou pra gente que ele viria, né? Usou pessoas para confirmar que ele viria. E depois veio o João, Deus também usou pessoas para confirmar que ele viria, né? Então lá em casa a gente tem o Pedro, o Tiago e o João. 3 meninas. 3 meninos, a gente realmente de forma a consagrar a Deus, assim, no meu coração, assim, Senhor, eu quero
pessoas próximas do Senhor, né? Que eles sejam próximos do Senhor. Eu sei que o nome por si só não vai fazer isso, mas, né, tem uma consagração por trás, assim, de amor. Eu falei, Senhor, eu queria que eles fossem úteis nas tuas mãos, né? Que eu fosse útil, que eles fossem úteis, né? Enfim, veio a pandemia, né? O negócio estava indo, eu consegui engajar nesse mercado, né? Cresci muito rápido pelo fato de eu ser responsável, desde muito cedo eu fui responsável por coisas que eu vejo hoje adultos fugindo dessas responsabilidades, né? Sim. Horários, começou, termina, não sabe, pede ajuda, vai que você consegue, né? Sem procrastinação. Pede que você recebe, bate que a porta vai ser aberta, procura que você acha, né? Hoje eu acordei 6h45, fui para a empresa, trabalhei, fui para o projeto social na sequência, fiz o que eu tinha que fazer para estar aqui hoje, eu não deixei de fazer o que eu tinha que fazer para estar aqui hoje. Então eu sempre fui muito responsável, né? Desde pequeno eu trabalho com a família e depois mais. Enfim, e Deus me começou a motivar a abrir uma igreja, usou colegas assim, um colega chegou no final de culto assim, Tiago, eu sonhei que você estava abrindo uma empresa na tua área, e eu ri. Quando eu comecei a rir, o Espírito Santo me falou, não ri que sou eu. Olha só. E dali começou um desenrolar, assim, de outras maneiras, Deus foi confirmando pra gente, né? De você abrir uma empresa. Abrir a empresa. E hoje eu tenho a Ortoline, ortopedia, vai pro 5º ano, né? O Senhor abençoou, botou a mão e proveu tudo, né? E a gente tá vivendo esse momento, né? Com projetos e vivendo, desfrutando já, graças a Deus, há muitos anos. A Vanessa pôde parar de trabalhar, uns 3, 4 anos, né? E hoje a gente vive só dessa empresa. Que bênção. Temos essa disponibilidade de tempo de se doar em outras coisas. A gente participa do projeto social, que é o projeto Dorcas, ali na Palhoça, no Frei Damião, que é algo que Deus falou conosco também. Determinado dia Deus falou comigo, me deu uma visão assim que a educação era uma das pérolas do reino. Olha só, que eu poderia investir tudo naquilo que ele estava comigo. Olha só. E eu guardei para mim, e um dia a Vanessa numa conversa começou, tenho que te contar uma coisa, eu tenho que falar com você, e ficou assim, você tá grávida, né, só pode. E começou assim, mas não queria falar o que era, daí ela falou, olha, Deus falou para mim que a gente tem que abrir uma escola. Eu falei, amém, Deus já falou comigo isso também. Então Deus uniu esse propósito. A maioria das vezes que Deus falou algo com a gente, Deus falou com um e falou com o outro para não ter confusão, né? Deus não é um Deus de confusão, né? Não, Deus é um Deus de confirmação, né? É isso aí, lindo demais. E essa escola é uma escola de evangelização. Ela tem uma base cristã, ela é um contraturno escolar. A Vanessa vai falar melhor sobre isso depois, né? Mas ela é um projeto de Deus numa comunidade mais carente, mais violenta, mais pobre, talvez Alguns estudos mostram que, os estudos já não são recentes, mas que era o menor IDH do sul do Brasil. Não sei se isso é ainda, né? Que é a comunidade do Frei Damião, que é uma ocupação. Mas para resumir, para finalizar, que se eu pudesse deixar uma mensagem, né? Queria deixar uma mensagem assim, que existe um Deus que é Pai. Que existe um Deus que é Pai, que não tem filho perfeito, mas o Pai é perfeito. O Pai é perfeito. Eu declaro isso com toda a fé, assim, que Deus é o Pai perfeito que nenhum de nós jamais tivemos. Muitas pessoas tiveram bons pais, pessoas boas, amorosas, mas existe um Pai perfeito que é Deus. E Ele não está longe, Ele não está inacessível, Ele é acessível, Ele é bondoso, misericordioso. Nada do que eu fiz, mesmo acertando, fazendo coisas boas, me doando, eu fiz muitas coisas boas, eu creio nisso depois que eu me converti e antes, depois, mas nada me faria merecedor o teu direito de chamar ele de pai, nada. Foi a obra de Jesus, eu entendo isso claramente. Assim. A obra de amor de Jesus, a obra de perdão, a obra da reconciliação. Ele abriu essa porta que muitos fecharam, né? Ele abriu essa porta e ele chama a gente para perto e ele derrama um amor, perdoa os nossos pecados, vai continuar perdoando, que a gente vai pecar ainda. E ele transforma uma história. Eu creio nesse Deus que transforma uma história, né? Eu recebi muitas palavras ao longo da minha caminhada, e uma delas foi que Deus estava mudando o quadro. A pessoa falou assim, Deus me mostra um quadro da tua vida, e Deus está criando um outro quadro. Então tudo que eu contei que eu estou vivendo hoje foi o Senhor, não foi eu. Eu participei como coadjuvante. O Senhor foi o ator principal
E talvez poderia estar vivendo até coisas melhores e maiores se não fosse as minhas falhas, as minhas desistências, os meus erros, né? As minhas falhas ainda como homem, né? Como pai, como marido. Mas eu queria deixar essa mensagem que eu creio nesse Deus que é Pai, que chama qualquer um para perto, que perdoa o ladrão lá na cruz, que pede, Pai, perdoa esse carrasco que está me maltratando aqui, me crucificando, ele não sabe o que ele está fazendo. Eu creio nesse Deus poderoso que criou o céu e a terra e tem propósito nas vidas, tem propósito na história, né? Trabalha na história das pessoas e pode alcançar e transformar qualquer vida. A gente só precisa ter um pouquinho de fé, não precisa ter muita fé, um pouquinho de fé, como Jesus fala, um grãozinho de mostarda. E um coração humilde, saber que a gente não é nada, saber que a gente não pode nada, que a gente está vivo hoje e pode morrer amanhã, e essa morte vai nos levar para algum lugar. E o amor de Deus, o propósito de Deus é que a gente vai morar com Ele. É muito lindo, né, Thiago, porque quando a gente escuta a tua história, não é uma história sobre morte, sobre querer tirar a vida, é uma história de que tem vida para quem acha que está morto. Exatamente. Então, para você que está aí nos assistindo, eu não sei aonde esse vídeo vai chegar e vai alcançar, mas talvez tu tá achando que acabou tudo e que é morte. Não é morte. O que o Thiago trouxe para nós hoje, através do testemunho dele, é que tem vida, e tem vida em abundância. Quando você decide caminhar com Jesus, permitir que Jesus entre na sua vida, na sua casa e faça parte da sua história. Né? Então não é sobre morte, é sobre vida. E vida eterna. Que é mais do que as pessoas pensam que é a vida aqui. Não, é vida eterna. É viver algo bom aqui para viver algo melhor ainda quando a gente partir daqui. Amém. Essa é a proposta de Jesus, é o que ele propõe para nós. É isso, Thiago, que mensagem linda, que testemunho lindo. Eu quero te agradecer do fundo do coração por você trazer o seu secreto, por você colocar aqui na mesa a sua história, a história que com certeza vai impactar muitas outras almas, e essa conversa aqui é de alma para alma. Todo mundo que vem aqui chora, porque todo mundo que vem aqui acaba rasgando o coração. E eu acho que o podcast é para isso. Quando a gente rasga o coração da gente, quem está nos assistindo está rasgando o coração também, porque com certeza está mexendo nessa alma, nessa história. E a gente nunca sabe a dor que a pessoa que vai assistir está passando, né? Verdade. Então Deus é que sabe todos os movimentos, o porquê de tudo, o porquê que o Thiago veio aqui hoje, o porquê que a Vanessa daqui a pouco vai trazer o testemunho dela para nós. E é muito lindo, porque esse é o agir de Deus, esse é o trabalhar de Deus, é o propósito de Deus, e é para isso que nós caminhamos com Ele, né? É um servir o tempo todo de forma integral, até de madrugada, quando Ele chama a gente, né? Para orar por alguém, interceder por alguém. Mas eu tenho certeza, encerrando essa nossa conversa aqui, que tua grande intercessora foi tua mãe e tua irmã. Amém. Né? Então toda vez que tu tentou algo não aconteceu, porque teve alguém que orou por ti, lá no secreto, né? Pessoas que te amavam, que te amam muito, né? Então isso é muito lindo, feliz daquele que tem um intercessor que ora por ele, porque em algum momento a mão de Deus vem e diz, chega, acabou para ti. Estão orando demais para ti lá, vem cá, vamos resolver tua história, né? Exatamente. Então é sobre isso. Às vezes a gente acha que aquela pessoa, até da igreja, ai que chata, fica no meu pé, fica só falando, e é a oração dela lá no quarto dela, no secreto dela, que vai salvar a tua vida, né? É verdade. E então, e tua vida e tua alma, né? Que é mais do que a vida. Quero te agradecer do fundo do coração pelo teu tempo disponível, pelo teu secreto sendo revelado aqui, pelas tuas dores sendo entregue aqui em prol de salvar outras almas e tocar no coração de outras almas. Queres falar mais alguma coisa? Eu agradecer também, né? Agradecer a você, o Raul, né? Agradecer a Deus, né? Eu queria só falar assim que eu aprendi que um dos nomes de Deus, né? Uma das traduções do Yahvé, do Jeová, independente da tradução, né? Fez muito sentido para mim lá no começo, é que é um Deus presente e ativo.
Então Deus ele está presente com todos, ele está presente e ele é ativo e ele vai fazer não o que a gente quer, mas ele vai fazer o que é bom pra gente, o que tem propósito, né? Então às vezes a gente precisa vir com essa expectativa para Jesus, não vai ser tudo do meu jeito, mas o que vai ser feito pro meu bem. Isso. E é isso, eu queria agradecer também, Karen, obrigado, parabéns pelo podcast. E glória a Deus, né? Glória a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por nos amar, obrigado por estar aqui, obrigado por não desistir de nós e sempre estar investindo na gente. É isso. Nós somos abençoados de ser agraciados com os favores de Deus, do nosso Pai, todos os dias, né? Exatamente. É uma coisa que eu sempre digo, Deus ele está sempre presente. O problema é que nós não estamos ocupados demais para escutar Ele, né? Então fica com esse recado, com essa mensagem final. Tiago, muito obrigada mais uma vez. E você aí não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, comenta com nós o que aconteceu, o que esses vídeos têm impactado aí na sua vida, curte e compartilha, seja um evangelizador digital igual a nós aqui estamos hoje deixando esse testemunho para você. Se você compartilhar, você também está fazendo parte dessa obra e evangelizando junto com a gente aí nessa caminhada para a obra mais linda que possa ter aqui, que é a obra de Deus, para o nome de Jesus ser eternamente glorificado e honrado, gente. Obrigada. Até mais.